Bem-vindo ao primeiro episódio do Cacau Cast. Eu sou Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro. E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também. Nesse podcast vamos falar sobre Bean to Bar, que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer seu próprio chocolate. O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia. Em cada episódio, um convidado vai falar sobre suas experiências, erros e acertos. Para você que vive ou quer viver do cacau à barra. Então, beleza. Então, vamos começar. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Nunca gravei um podcast, está sendo tudo muito novo. Imagino que para a Vitória também. Então, a gente pensou nesse primeiro episódio a gente fazer uma entrevista. Eu entrevisto ela e ela me entrevista. A gente pensou inicialmente fazer 2 episódios, mais fácil, sei lá, de ouvir depois. Então, vamos começar para não ficar muito longo. Vitória, conta a sua história. Por que gastronomia? Por que gastronomia? Nossa! Então, eu tinha acabado de sair do ensino médio, né? E estava tentando, assim, saber o que eu queria fazer da vida e tudo mais. No ensino médio e fundamental também, eu fazia música. Eu estudava música, era que eu estudava, assim, paralelamente à escola, né? Show. Eu comecei a estudar outros instrumentos com, sei lá, 6 anos de idade, e eu achava que depois que eu saísse do ensino médio, eu ia continuar fazendo isso, eu ia continuar seguindo essa carreira. Certo. Mas aí, lá pelo 3º ano, eu vi que não era muito aquilo que eu queria, que, assim, eu já estava esgotada daquilo, que eu achava que não ia dar certo, que não tinha mercado o suficiente, muitas coisas, e eu decidi trocar completamente de área. Mas você já cozinhava? Sim, decidi ir para gastronomia porque muita gente falava para mim que eu cozinhava bem, que eu gostava de fazer comida para as pessoas, para o pessoal lá de casa, fazia muito doce e... Você já conhecia gente que trabalhava com cozinha e tal? Não, eu não conhecia ninguém. E aí foi isso, eu decidi trocar para gastronomia porque as pessoas falavam que eu levava jeito com isso. E aí eu decidi fazer um curso técnico, na verdade um profissionalizante, antes de fazer a faculdade, para saber se era isso mesmo que eu queria, antes de pagar um curso tão caro quanto a faculdade. Muito caro. E aí eu fiz o curso, muito caro, muito caro. Fiz o curso e realmente vi que eu gostava muito daquilo. Aí sim, conheci pessoas da gastronomia, conheci chefes e fui vendo que eu realmente me identificava muito com aquilo. Depois do curso, aí sim decidi fazer a faculdade e foi isso. Fiz a faculdade. Show. E qual foi o seu primeiro contato com o Bean to Bar? Qual foi o primeiro, assim? Primeiro. Tá. Aí sim, eu estava na faculdade. Durante a faculdade eu não trabalhei em cozinha. Cozinha de restaurante mesmo, né? Eu trabalhei um tempo dentro da faculdade, trabalhei muito com evento, buffet, essas coisas assim, mas não trabalhei em cozinha. E durante a faculdade eu comecei a trabalhar mais para a área da confeitaria e fui vendo o meu professor de confeitaria falar muito sobre chocolate. Ele gostava muito desse tema, assim. Mas tinha Dentre as coisas da confeitaria... Dentro do módulo de confeitaria tinha tipo uma área de chocolate, assim? Sim. Show. Dentro do módulo de confeitaria tinha a parte do chocolate, que dava para ver nitidamente que era a parte que o meu professor mais gostava, assim, de falar, de explicar. Ele temperava o chocolate, que não sei o quê. Foi um módulo inteiro sobre
chocolate e eu via muito isso, essa paixão dele. Só que ele tinha um detalhe também que ele gostava muito de fazer as coisas muito do começo, assim. Ele gostava de pegar um doce muito do zero, ele fazia todos os processos, os queijos, as coisas, tudo para chegar no final com um doce muito, muito bom, assim, de muita qualidade. Mas eu comecei a perceber assim que no chocolate, que era a coisa que ele mais gostava, ele simplesmente tinha uma barra lá que foi comprada de lugar sei lá qual, e ele temperava aquilo e transformava em alguma outra coisa, né? Ou seja, ele pegava um produto que já estava pronto e transformava em algo. E aí Só foi derretia e nessa que eu botava numa comecei outra a me forminha. questionar isso. Eu comecei a me questionar de onde vinha o chocolate, porque até então eu não fazia a mínima ideia de como se fazia chocolate ou de onde vinha o chocolate. Eu também. Eu não fazia a mínima ideia. E aí depois de um dia de uma aula de chocolate, eu sentei na praça de alimentação da minha faculdade e eu pesquisei no Google. Eu pesquisei assim, dá para fazer chocolate em casa? Foi isso, lembro até hoje. Na praça de alimentação eu E dei aí esse apareceu o Google. quê? Apareceu o quê? Apareceu, tipo, gente que... dava para fazer, apareceu algumas coisas assim, de gente que comprava nibs e aí triturava no liquidificador com açúcar e aí depois, não sei, eu não lembro se juntava com leite em pó e água e tal, e aí fazia tipo um brigadeiro, assim, levava para o fogo aquela massinha de nibs com açúcar e leite, fazia um brigadeirinho daquilo e botava nas forminhas. E aí era o chocolate caseiro, né? Vamos dizer assim. Só que não era aquilo que eu queria, né? Eu queria chocolate Era tipo mais do uma jeito que eu bebida, via né? lá. Era também, podia ser uma Também, né? Se fosse, bebida, tinha também se isso fosse de botar fazer um mais água e chocolate tal. quente. Mas a ideia era mesmo de um brigadeiro, assim. Sim, sim. Só que não era aquilo que eu queria. E eu comecei a pesquisar mais, até que nesse Google aí eu descobri o termo bean to bar. Quando eu li em algum lugar, que eu não sei qual nessa pesquisa aí, esse termo bean to bar, e aí li a tradução logo em seguida do grão à barra, eu percebi que era esse termo que eu tinha que buscar a partir de agora. E aí sim, aí eu dei um outro Google com o termo bean to bar e aí eu encontrei. Aí eu encontrei todo esse mundo, vi como um chocolate era feito e aí fui pesquisando mais, mais, mais. E Aí foi você isso. falou com o seu professor, perguntou a ele sobre se ele conhecia Bitbar e tudo mais? Sim, aí eu conversei com ele depois inclusive deu uma aula sobre, mas foi assim, era muito superficial assim a aula de uma explicação de como se faz um chocolate e ele meio que explicou o processo industrial da coisa assim, o cacau vem de uma empresa que já beneficiou ele, que já é o líquor, e aí passa por tal processo, depois passa pelo processo da conchagem, depois sai para comercialização. Uma coisa assim bem por alto, mas ele explicou, ele citou, né, isso, teve uma aula para isso. E aí eu comecei a conversar com ele que, poxa, que tinha encontrado isso, que dava para fazer chocolate, porque nessa altura eu já estava, né, com o termo bean to bar, aí eu pelo menos já estava vendo que era possível fazer artesanalmente, que tinham máquinas menores para fazer isso, tal. E eu comecei a conversar com ele e ele me falou de um cara que morava em Brasília, isso tudo aconteceu em Brasília, né? Eu morava lá. Aí ele me falou de um cara, de um confeiteiro que era amigo dele, que já tinha há uns, não sei, 6 anos atrás, já tinha tido uma empresa disso, que era o Gustavo Maranha.
Ele Certo. tinha uma empresa, se eu não me engano, a Brás Chocolate, mas que essa empresa tinha fechado, mas que ele justamente fazia chocolate. E aí ele me indicou esse cara para procurar alguns livros, para procurar, não sei, artigos e começar a pesquisar mais sobre. E foi isso. Tem uma coisa legal que eu comecei a pesquisar muito sobre chocolate e nunca tinha comido um chocolate Bintubá. É. Pesquisar, gostar do assunto, mas nunca tinha comido de verdade um. Eu já estava apaixonada pelo assunto sem nunca ter provado. Show. E aí eu fui pesquisando também na internet, aí foi no Instagram, eu comecei a pesquisar a hashtag Bintubá e eu encontrei uma empresa em Brasília que já existia, que fazia chocolate Bintubá. E aí eu cacei qual era o ponto mais perto de mim que eles tinham de rapidão num café lá perto da faculdade que tinha o chocolate deles. E eu comprei um chocolate e voltei para a faculdade comendo um chocolate Bintubá. Eu lembro que foi Qual que era a marca? emocionante, assim. Alabar foi o primeiro chocolate Bintubá que eu comi na vida. E foi isso, meu primeiro contato com Bintubá. Um Google. Mas aí você foi na fábrica da Labar? Ah, não, né? Sim, aí eu comecei a ver que eu já estava, né, super apaixonada pelo tema, louca, pesquisando. E estava chegando a hora de decidir o tema do meu TCC. E eu, antes de descobrir o Vintubar, eu queria fazer meu TCC sobre sobremesas de restaurante para diabéticos. Era o que eu tinha pensado, assim, na época. Uhum. Tipo, pratos mesmo de restaurantes de sobremesa que fossem para diabéticos, né? Porque eu não via que não tinha muito, né? Você vai num restaurante, não tem muito uma opção para quem não pode comer açúcar e tudo mais. Só que aí eu, nesse meio tempo, descobri o Bintubá e troquei. Decidi que meu tema de TCC ia ser o Bintubá. E aí Show. nisso eu, né, já tinha o contato do Gustavo e aí comecei a tentar fazer um contato com a Labar também. Eu mandei uma mensagem pelo Instagram para eles, para a empresa, falando: eu queria fazer meu TCC sobre isso. E eu, assim, eu não sabia praticamente nada Zero. sobre Zero não. eu sabia zero. Não, eu sabia zero. Eu sabia zero. Tá. Eu sabia zero, porque a minha ideia no meu TCC, a ideia super inicial era fazer um chocolate, claro, do cacau à barra, só que eu queria ser revolucionária e eu queria fazer da fermentação a barra. É, eu Eu acho que queria, todo mundo quer. eu queria fermentar cacau em casa. E Ah, aí eu eu mandei também. uma, e eu mandei uma mensagem para eles falando: olha, eu descobri a empresa de vocês, eu comi o chocolate de vocês, eu quero fazer um TCC sobre o assunto, eu queria né, conhecer pessoas tal dessa área, queria que vocês me ajudassem. Sei lá, mandei uma mensagem assim de fã e eu falei: eu queria fermentar o cacau em casa e tudo mais, nas caixinhas de madeira que eu furei toda em casa. Aí O você cacau deu pensava que eles mofo. fermentavam cacau, assim? Eu Uhum. achava que dava para fermentar tipo em qualquer escala, Sim. desde que se eu tivesse uma caixinha de fósforo que eu furasse todinha, eu Dava. botasse, eu botasse um grão de cacau dentro, eu achava que em 4 dias ia fermentar. Aí, Botasse um nesse dia fermento, né? que eu mandei essa mensagem, quem respondeu no Instagram foi o Léo. Show.
Quem respondeu foi o Léo, da Labar, e aí ele me respondeu, tipo, amiga, sua louca, não, calma, senta aqui, vamos conversar, olha, não dá para fermentar, tal. E aí começou a conversa assim, e eles foram super, super dispostos, super solícitos. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar muito com eles, assim. E aí, cada dia era um que respondia no Instagram, mas enfim, eu comecei a conversar com eles me explicaram bastante coisa, me deram, assim, um norte de onde eu podia começar. Eu nem falei, mas quando o meu professor me deu o contato do Gustavo, o Gustavo estava viajando, ele estava nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, foi por isso que eu fui mais para o lado da Labar nesse tempo. E aí eles me explicaram, e aí me explicaram bastante coisa, conversaram muito comigo, e um dia eu propus a eles de ir à fábrica deles e, sei lá, me encontrar pessoalmente com eles para conversar, para conhecer a fábrica e fazer uma espécie de entrevista que seria postada, que seria colocada no meu trabalho TCC. também, no meu E era longe TCC. da sua casa? E aí eles aceitaram e eu fui lá. Como? Era longe da sua casa ou não? Era bem longe. Eu morava no Gama, a minha faculdade ficava na Asa Sul e a fábrica deles ficava em Águas Claras. Do Gama para Águas Claras dava mais ou menos uns 40 minutos. E da Asa Sul para Águas Claras uns de 15 a 20 minutos. Mas eu lembro que fui do Gama para Águas Claras. Era um caminhozinho, assim. E de ônibus não tinha muitas rotas favoráveis, então... Mas era um pouquinho longe, sim. Mas também não nada absurdo, não. Show. E aí, eu tinha uma pergunta aqui que era qual foi o primeiro chocolate que você comeu, né? Que foi o da Labar, você já meio que respondeu no contexto aí. E beleza, muito bom. E aí, quando que você começou a fazer chocolate? Quando eu comecei a fazer chocolate, no TCC. No TCC, eu queria colocar, assim, como que uma pessoa que estava... A minha ideia era essa, né? Como uma pessoa que está começando, que era o meu caso, Você começando do zero, eu era essa pessoa, né? Como uma pessoa que estava começando do zero ia tentar pela primeira vez fazer um chocolate. E aí eu usei o meu primeiro jeito de fazer chocolate foi usando a Thermomix da faculdade. Que, Show, que né, luxo. que luxo, né? Tipo, pensando agora, tipo, claro, todo mundo tem uma Thermomix em Todo casa, mundo tem. mas foi assim, só tinha uma Thermomix na faculdade e eu tive que fazer um pedido, tive que escrever um relatório fazendo um pedido para o coordenador da faculdade para poder usar a Thermomix, porque se quebrasse eu ia ter que pagar, era um termo assim me responsabilizando pelo uso da Thermomix, que era para um trabalho. E eu levei esse relatório para o coordenador, pedi com jeitinho e ele deixou eu usar a Thermomix com acompanhada, né, por um professor lá que entendia mais do negócio. Também foi a primeira vez que eu usei uma Thermomix. E os nibs, E você comprou aí, onde? e aí foi isso. Aí nisso eu já tinha pesquisado bastante, conversado com o pessoal da Labar. E aí eles já tinham me contado sobre a experiência deles ruim de comprar nibs A granel. dessas casas, assim, a granel e tal. Foi uma experiência horrível deles. E aí eu decidi não fazer isso e eu comprei nibs de um produtor da Bahia. Achou ele no Instagram Não também? comprei, achei ele, o pessoal da Labar me recomendou esse produtor. Quem é o E produtor? o Lucas Arléu. Show.
E aí eu entrei em contato com ele. Claro que a amêndoa ia ser um outro processo, né? Eu ia ter que torrar, descascar, que não sei o quê. E aí no primeiríssimo contato eu queria ter, sei lá, já um nibs pronto, vamos dizer assim. Hoje eu acho que não faria isso. Eu acho que eu teria comprado de primeira amêndoa para ter essa experiência de torrar desde o início, né? De descascar. Quando você falou Mas eu comprei nibs. com o Lucas, ele te ofereceu a amêndoa ou o nibs? Ele ofereceu a amêndoa. E aí fui eu que insisti no nibs. Certo. E aí acabei comprando o nibs. Por isso que eu falei que hoje em dia eu faria diferente. Dou até esse conselho. Tipo, Mas aí não você compre queria o nibs, nibs porque... porque o Léo da Labar te indicou comprar nibs ou foi o que você achou na internet, então? Não, eles me recomendaram Deixa eu me recordar aqui. Não, eles recomendaram realmente isso, os nibs, porque Para tinha sido começar, né? também a primeira experiência deles. Uhum. Eles me contaram que a primeiríssima vez que eles fizeram chocolate foi usando nibs, só para ter aquela, sabe, aquela experiência, assim, estão fazendo. Eu também comecei Aí, pelo aquela nibs. felicidadezinha. E com o cacau, o grão seria muito mais difícil, né? Você teria que torrar, teria que arranjar um jeito de descascar. Provavelmente você ia descascar na mão, um por um. Uma merda que todo Então, mundo já passou. isso. E aí, pensando nisso tudo, você fala, não, nibs, para começar. É. E aí foi isso. Comprei do Lucas, E bati fez na no Thermomix. Thermomix e Fez o foi a quê? Uns primeira... E 70%? fiz um 70%. Que E aí, é, né, ficou a aquele merda? clássico que todo mundo faz quando começa. Ficou, eu acho. Ficou uma merda. Porque a Thermomix não consegue, né? É. Bater do jeito que a gente quer. Ficou granuloso, Thermomix sim? ficou super granuloso, ficou líquido. Ele não endurecia direito, era impossível temperar, porque ele ficou tipo granuloso mesmo, assim, mesmo. E não tinha condição, mas estava lá no meu trabalho. O primeiro chocolate foi na Thermomix. Dava para comer, tinha sabor de chocolate, tinha cheiro de chocolate. Dava para comer sim, mas Mas não você era o que eu achou bom na queria. época ou não? Não, na época eu já sabia que aquilo que eu Tinha que ser podia mais, melhorado. entendeu? Eu já sabia que eu podia mais. E minha orientadora, os professores já estavam assim, achando o máximo. Tipo, não, Show. Tá incrível. show, maravilha, tá incrível. Eu falando, não é isso, não é isso que eu quero. Eu preciso de uma melanger, porque eu só vou conseguir refinar da maneira que eu quero com uma melanger e pá. Show, E show. foi isso. E para você, o que está faltando no mundo Bintubá aqui no Brasil ainda? Você que está muito no Vixe, começo, né? Não sei exatamente é. quantos anos que está esse movimento aqui. Se for falar, sei lá, da AMA, né? Já, sei lá, já deve ter uns 10 anos, mas eles já começaram do outro nível. Uhum, Se você é da AMA aí e quiser vir falar com a gente, já fica o convite. claro, com certeza. Mas acho que o movimento caseiro mesmo do Bitubá é muito, muito novo. Deve ter uns 6 anos, sei lá, 5 anos. E para você agora, o que você acha que está faltando no movimento Bitubá? Cara, você falando já me deu um pouco da resposta, assim, porque não adianta, eu acho que é uma questão, o mundo do Bintubá precisa de maturidade, né? E é uma coisa que a gente só vai conseguir com o tempo mesmo. Foi o que você falou, é um movimento novo, muito novo, e todas as pessoas, bom, não todas, né? Não vamos botar assim todo mundo no mesmo saco, mas a maioria, todo mundo que eu conheço, tá nesse mercado há super pouco tempo. Uhum. Eu mesma hoje
produzo chocolate e tô nisso há o quê? 3 anos, indo para um 4º ano. E é isso. A Labar, por exemplo, que foi a empresa que meio que me introduziu, começou em 2016, né? Super novinha também. Você conheceu eles em 2016? Isso foi em 2016? Não conheci eles em 2016, mas se eu não me engano, se não me falha a memória, a empresa deles foi fundada em 2016. Isso está lá no meu trabalho. Na minha entrevista eu me lembro deles falando isso. Foi no outro ano? Então eles começaram, né, nessa data, se eu estou errando um pouquinho antes, mas todo mundo, sim, mas todo mundo, formação para todo mundo, falta maturidade, maturidade enquanto movimento, maturidade enquanto conhecimento sobre. A gente ainda, eu acho que engatinha no conhecimento, na informação que a gente tem. Claro, tem tudo que a gente já fala, né? As coisas são caras, o maquinário é caro, não tem manutenção das máquinas, a gente não tem Isso é o crítico demais. manutenção mesmo. Isso é um ponto bem crítico. Mas tudo isso vem pela essa falta de maturidade do movimento como um todo. Não digo falta de maturidade ai, somos bobos, Você tá me entendendo, né? É uma Acho que falta de falta idade. tempo, falta Nós somos idade. crianças. Nós somos crianças. É um movimento que Jovem. começou há 20 anos. No Brasil tem 5 anos e todas as pessoas que estão nesse meio estão nesse tempo, estão trabalhando durante esse tempo. Então, as coisas vão evoluir com o tempo, vão crescer com o tempo. E é isso. A gente vê as empresas no Brasil de máquinas para bean-to-bar são empresas experimentais ainda, né? Elas estão colocando no mercado os seus primeiros modelos de melanger, de forno, de temperadeira. Então todo mundo está Todo mundo testando, muito novo, entendeu? com Todo certeza. mundo muito novo e todo mundo está em fase de teste. Tanto o cara que está tentando saber qual é a sua torre ideal, quanto o cara que está lá na fazenda fermentando, tentando saber qual é a sua fermentação ideal, quanto o cara que está criando uma máquina, querendo saber qual que é a correia melhor, que se desgasta menos. Está todo mundo fazendo teste. Então, essa é a grande dificuldade do bean-to-bar, mas ao mesmo tempo somos pioneiros, né? Isso Acho dá que a um galera que orgulho. já tá fazendo já começou, né? Já começou. Começamos, isso. E quais são os seus planejamentos para os próximos 5 anos? Ixi. Gente, se daqui 5 anos o corona... Ai. Cara, não sei, é muito isso, né? O corona fez a gente pensar muito sobre isso. Tipo, cara, tudo pode acontecer e a gente não tem muito previsão sobre nada. Mas se eu puder aqui Dá uma me sonhada, planejar, dá uma sonhada aí. dar uma sonhada, planejar um pouco, eu quero estar daqui 5 anos fazendo chocolate ainda e quero, não sei, quero ser reconhecida por isso. Show. Eu acho que é isso, assim. A gente está trabalhando, todo mundo do bean-to-bar trabalha muito, como eu falei, é uma coisa muito nova, a gente está testando, a gente quer saber, mas ao mesmo tempo todo mundo que está no bean-to-bar, e me incluo muito nessa, ama muito o que faz, sabe? Com certeza, é A uma gente é cachaça. viciado.
A gente é isso. A gente é viciado em chocolate, cacau e falar disso, e a gente só quer isso. Então, acho que para mim, mas para muita gente, é ser reconhecido por isso. Show. Com certeza. Daqui, Além do daqui 5 anos... reconhecimento do Hã? trabalho, né? Do seu trabalho. Sim, porque a gente, pelo menos comigo, né? Eu tenho que perceber que o quê? Eu comecei meio que afunilando as coisas, né? Primeiro eu entendi que era gastronomia, falei, não, é isso, gosto disso. Depois eu fui indo mais fundo, entendi que era confeitaria. Nossa, isso é muito legal, eu quero, vamos lá. Depois, dentro da confeitaria, eu entendi que era chocolate. E então dá para perceber que eu, especialmente eu, né, fiz um caminho assim de ir afunilando as coisas, de ir me aprofundando e entendendo o que eu quero. E cheguei no chocolate, mas parei um pouco no chocolate, né? Eu vi que, cara, é isso. É isso. Show. É isso, sabe? Quando cai a ficha, você fala, é É, isso. é muito confortável. Então não tem outra coisa que eu possa dizer assim. Daqui 5 anos eu quero que o que eu faço hoje seja reconhecido como que as pessoas saibam o que é e que eu esteja agora, né, pessoalmente, assim, que eu esteja no meio das pessoas que sejam contadas como as pessoas que sabem falar do tema, as pessoas que Ser tem convidada alguma para falar em coisa, outros lugares. que tem alguma coisa para falar sobre, Show, entendeu? Acho que é isso. muito bom. Eu já vou estar bem feliz. Então, eu achei que foi muito bom a nossa entrevista. A gente está meio que chegando ao fim aqui, a esse nosso primeiro episódio experimental. As pessoas que estão ouvindo aí, a gente está gravando pela internet aqui. Estamos na quarentena do coronavírus, estamos em Uhul! 2020. Não sei quando que você vai estar ouvindo esse episódio. Para finalizar aqui, de outros podcasts que eu gosto muito de ouvir podcast, eu queria que você indicasse alguma coisa, uma música, um filme, uma padaria para conhecer, qualquer coisa, uma indicação final para você deixar. Meu Deus! Nunca imaginei. Não me preparei para isso. Uma indicação, um livro. Tá. Leiam Comida e Liberdade, do Carlo Petrini. Leiam, 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 leiam. Sério, quem é da gastronomia, quem não é. O Carlo Petrini foi o criador do Slow Food, desse movimento também, que é um movimento da gastronomia, que hoje em dia tudo que a gente fala sobre produtor, sobre aproximação do cliente, do cara que está na ponta da cadeia com o cara que está no início da cadeia, o que a gente fala sobre ter os processos honestos, sobre todo mundo ser remunerado direitinho, que a gente fala sobre comida de qualidade, comida orgânica, tudo que a gente fala sobre isso, ele pensou há, não sei, 30 anos atrás e começou a desenvolver na Itália. Então, é um livro sobre a história do slow food, o que ele pregava e como essa ideia hoje em dia é uma ideia comum para gente, mas que há não sei quantos anos atrás era um absurdo que ele acreditou. Então, eu acho que é importante para quem é da gastronomia, mas importantíssimo também para quem é do Bintubá, por isso, assim, porque é um movimento que hoje para gente parece super pequeno, parece super novo, muito difícil, meu Deus, ninguém entende o que a gente está falando, mas se a gente insistir nisso, e se a gente buscar, e se todo mundo falar sobre, daqui a alguns anos vai ser Comum. comum, Senso uma comum ideia ser slow food em comum Bintubá. para todo mundo. Show. Muito boa dica. Senso comum. Isso É. aí. Então vamos chegando ao fim aqui.
Muito obrigado a vocês que ouviram. Muito obrigado, Vitória, por contar a sua história. E é isso, gente. Esse podcast é patrocinado pelo N Chocolate e pela Startup Macaé. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau.